Olá pessoal, tudo bem? Então, dando sequência às nossas aulas de teoria musical do módulo 1, dessa feita para falar sobre compassos. Nós já vimos também as figuras de som, né? Nós vimos que os valores, né? Nós vimos a mínima, semibreve e tal, e qual a relação dessas figuras umas com as outras. E agora nós vamos organizar as figuras dentro do compasso. Então, compasso. O compasso é feito, né, constituído por agrupamentos de pulso. Então a música tem uma pulsação, então, que pode ser mais acelerado ou pode ser mais lento. Então nós temos isso como pulsação. Na hora de formar o compasso, o que a gente faz é agrupar esses pulsos. E esses pulsos podem ser agrupados de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4 e assim sucessivamente. O compasso, quando ele é agrupado os pulsos de 2 em 2, a gente diz que está com um compasso diante de um compasso binário. Se os pulsos são organizados de 3 em 3, nós temos um compasso ternário, e se os pulsos são organizados de 4 em 4, nós temos um compasso quaternário. Então os compassos podem ser classificados pela quantidade de pulsos que ele tem. O compasso também pode ser classificado entre simples e composto ou irregular. São as formas heterogêneas do compasso. Eles podem ser simples, compostos ou irregulares. Nesse primeiro momento, nós vamos ver apenas os compassos simples. E dessa feita, nós vamos tomar por base o seguinte. Nós vimos que a semibreve é a figura de maior duração, né, que nós temos. E essa figura semibreve, como ela é a figura de maior duração, ela seria o todo das figuras juntas, seria o somatório de todas as figuras juntas para contê-la. Então, seria como se a gente tivesse a primeira figura inteira. Na matemática, quando a gente está diante de um inteiro, se a gente vai representar isso em fração, a gente apresenta da seguinte forma: 1 sobre 1, que é um inteiro. A mínima vale a metade da semibreve. Então, para representar a mínima, nas fórmulas de compasso, nós vamos usar o 1, que é o número que representa a semibreve, sobre 2, que já que a mínima vale a metade da semibreve, indica que o 1 sobre 2 é a semibreve dividido por 2. Já a semínima vale a metade da mínima. E como a mínima vale a metade da semibreve, para eu ter uma semibreve, se eu quiser constituir uma semibreve com semínimas, eu precisaria de pelo menos 4. 2 semínimas juntas ia ser equivalente a uma mínima, que é a metade da semibreve, mais 2 semínimas juntas, outra mínima, e no somatório eu teria a semibreve. Então, para a semínima, o número que irá representar a semínima na fórmula de compasso vai ser o 1 sobre 4. Todas as figuras, então, têm o numerador e o denominador. O numerador é comum a todas as figuras, que é o número 1, que é a semibreve, que é de onde nós partimos na divisão das figuras. Já o denominador será diferente. O denominador da semibreve é o 1. O denominador da mínima é o 2. O denominador da semínima é o número 4. Na fórmula de compasso, como eu disse antes, se os compassos são agrupados os pulsos de 2 em 2, nós vamos usar na fórmula de compasso, primeiro o número 2 em cima, que está indicando quantos pulsos eu tenho por compasso. E abaixo desse número que indica o compasso, nós vamos usar a figura que preenche cada tempo desse compasso, que seria a nossa unidade de tempo. Então, se eu tiver a semínima valendo um tempo, num compasso onde os pulsos foram agrupados de 2 em 2, eu vou ter o número 2 em cima e embaixo o número 4. O número 2 indicando a quantidade de tempos que eu tenho por compasso e o número 4 indicando que a semínima é a figura que vale um tempo.
Se o meu compasso tiver 3 tempos, forem 3 pulsos agrupados, eu vou ter o número 3 em cima e a semínima embaixo, indicado pelo número 4. E se o meu compasso for um compasso que tiver 4 pulsos, então eu terei o número 4 em cima, e indicando a quantidade de tempos do compasso, e embaixo a semínima, representado pelo número 4. É interessante notar que as figuras elas não têm valor fixo. Isso a gente já viu quando a gente viu as figuras de valores. Se ela não tem valor fixo, é por isso que eu preciso indicar na fórmula de compasso qual é a figura que está valendo um tempo. No exemplo que eu acabei de dar, a semínima valendo um tempo, se a semínima vale um tempo, a mínima, que vale o dobro da semínima, está valendo 2 tempos. E a semibreve, como vale o dobro da mínima, passa a valer 4 tempos. Mas vamos supor que, por exemplo, o meu compasso seja um compasso binário. Eu agrupei os pulsos de 2 em 2, então eu vou colocar o número 2 em cima. Mas eu queira trabalhar com a mínima valendo um tempo. Lembra que o denominador da mínima é o número 2, então eu vou colocar 2, o número 2 em cima, indicando 2 tempos por compasso. E embaixo eu vou colocar o número 2, indicando que é a mínima, que é a figura que está valendo um tempo. Nesse tipo de compasso, então, a mínima vale um tempo. A semibreve, que vale o dobro da mínima, vai valer 2 tempos. E a semínima, que vale a metade da mínima, vai valer meio tempo. Eu posso mudar a quantidade de pulsos, agrupar de 3 em 3, e mantendo a mínima como unidade de tempo. Então vai ficar 3 sobre 2. 3 tempos por compasso, a mínima valendo um tempo. Então nesse tipo de compasso eu terei que ter 3 mínimas para preencher o compasso todo. E num compasso de 4 pulsos, eu terei o número 4 em cima e o número 2 embaixo. E eu posso colocar 4 mínimas para preencher esse compasso. Agora, o compasso ele pode ser preenchido com qualquer figura que eu tenha. Só que o somatório dessas figuras nunca vai poder exceder o número de pulsos que eu tenho no compasso. Nesse exemplo que eu dei, um compasso quaternário, onde a mínima vale um tempo. Eu posso ter 4 mínimas ou 2 semibreves. Nesse caso, a primeira semibreve vai ser a junção das 2 primeiras mínimas, e a segunda semibreve, a junção das outras 2 mínimas. Mas eu não posso, por exemplo, colocar 2 semibreves e uma mínima, porque nesse caso vai exceder a quantidade de pulsos. Tá bom? Então até aqui nós temos o seguinte: todo compasso é formado pelo agrupamento de pulsos. Quando eu faço esse agrupamento de pulsos, eu uso uma fórmula de compasso que me diz quantos pulsos eu tenho por compasso e me diz qual é a figura que está valendo um tempo para esse compasso que eu escrevi. E as figuras elas não têm valor fixo, mas elas têm um valor proporcional que é mantido sempre. Se eu atribuir, por exemplo, para a mínima a duração de um tempo, a semínima, que vale a metade dela, vai valer meio. E a semibreve, que vale o dobro, vai valer 2. Se eu atribuir a semínima a duração de um tempo, a mínima, que vale o dobro dela, vale 2. A semibreve, que vale o dobro da mínima, vai valer 4. Mais a colcheia, que vale a metade da semibreve, vai valer meio. Mas eu posso também, por exemplo, usar a semibreve valendo um tempo. Nesse caso, ela será a maior figura e eu não terei uma figura maior que ela. Mas a mínima valerá meio tempo e a semínima um quarto de tempo. Tá bom? Sobre as fórmulas de compasso, é desse jeito. Agora, quando a gente agrupa esses pulsos para formar os compassos, a gente separa esses compassos para facilitar a identificação dos compassos e a leitura através de uma barra. É uma barra simples que é colocada. Então eu tenho
se eu for fazer um compasso binário. Então vou agrupar os pulsos de 2 em 2. Então conto o primeiro pulso, o segundo, uma barra de compasso. Separando, porque ali já tem a junção do compasso. Aí mais 2 pulsos, outra barra. Mais 2 pulsos, outra barra. E essa barra que separa os compassos é uma barra simples. Agora, as partes da música, a introdução, o primeiro chorus, o refrão, ou pré-refrão, o interlúdio, todas as partes da música, quando a gente faz a partitura, a gente separa com barra dupla. Então, a nossa música começou e tem uma introdução para ser tocada. Então, começa a barra de compasso, primeiro, a clave, tem a fórmula de compasso, vamos dizer que eu esteja trabalhando com uma música num compasso quaternário e a semínima vale um tempo. Então vai ser o número 4 em cima, indicando 4 tempos por compasso. O número 4 embaixo, indicando que a semínima vale um tempo. E eu começo a executar, eu vou ter 2 compassos de introdução. Então tem o primeiro pulso, segundo, terceiro e quarto e vem uma barra de compasso. Depois, mais 4 pulsos, outra barra de compasso, terminou a minha introdução. Então, ali no final daquele segundo compasso, ao invés de uma barra, nós teremos barra dupla. 2 barras finas, uma junto da outra, indicando que ali terminou uma sessão e vai começar uma nova sessão. Então, se eu estou falando de uma introdução de uma música cantada, a partir daquele ponto, o solista ou o coro começa a cantar, ou a dupla. A partir daquele momento, começam as vozes. Então, começa o primeiro chorus da música. Quando chegar no final desse primeiro chorus, barra dupla novamente, passa a outra parte. Vamos supor que a outra parte seja o refrão. Então, passa o refrão, no final do refrão, outra barra dupla. Caso, no final desse refrão, a gente tenha um interlúdio, uma outra introdução diferente da primeira, aí mais... no final dela, de novo, barra dupla. Então, de forma que a gente vai sempre separando com barra dupla as partes. E no final da música, nós temos a barra final. A barra final ela também é dupla, só que a primeira barra é simples e a segunda é em negrito. Ela tem um pouco mais do dobro da espessura da primeira. E indica que ali acabou a música. Tá ok? Outra coisa, a pauta pode ser simples, pode ser dupla ou pode ser múltipla. Se eu estiver escrevendo, por exemplo, uma partitura para flauta, então basta só uma única pauta na clave de sol, que é a clave para flauta, e a gente tem, vamos supor que eu coloque 4 compassos na primeira pauta, na segunda pauta eu vou fazendo a sequência e sempre passando para a linha de baixo. Então a música a gente começa a ler a primeira pauta toda, no final passa para a linha de baixo. Agora, se eu estiver fazendo uma partitura para flauta e violão juntos, aí eu já estou diante de uma partitura de pauta dupla. A gente coloca a clave de sol para a flauta em cima, a clave de sol para o violão embaixo, só que a barra de compasso, quando fechar a barra de compasso, essa barra de compasso vai começar na pauta de cima e vai o traço até a parte de baixo do violão. Isso indicando para a gente que quando chegar no final dessa linha, ao invés do leitor que está tocando a flauta passar para a pauta de baixo, ele vai ter que pular uma para baixo, para ele não cometer o erro de começar a ler a pauta do violão. Então, para as pautas duplas, para a gente saber se a pauta é simples ou não, o que vai indicar isso para a gente é a barra de compasso. Se a barra de compasso termina na própria pauta, é simples. Se ela começa numa pauta e vai para a pauta de baixo, nesse caso a gente está diante de uma pauta dupla. A partitura de piano, por exemplo, também é assim. O piano utiliza as 2 claves, a clave de sol e a clave de fá. Então, quando a gente distribui os pulsos, forma o compasso e vai colocar a barra de compasso, então essa barra de compasso começa na pauta de cima e termina na pauta de baixo. É um traço contínuo. E no caso da pauta múltipla, é uma pauta, por exemplo,
de uma grade de orquestra. O maestro de uma orquestra, o regente, ele tem em suas mãos, o que a gente chama de grade, a partitura de todos os instrumentos, distribuído por famílias. Então tem a família das madeiras, dos instrumentos de madeira, aí abaixo vem a família dos metais, depois a seção rítmica e embaixo as cordas. Essas cordas são as cordas friccionadas, violino, viola, cello e contrabaixo, tudo de arco. Na pauta da seção rítmica entra, além dos instrumentos de percussão, todos, entra também o piano, partitura para corda tangida, né, ou pinçada com palheta, no caso guitarra, violão, contrabaixo, entra também na seção rítmica. Na família dos metais nós temos os instrumentos de bocal, trompete, trombone, eufone, tuba, bombardino. E na família das madeiras nós temos os instrumentos de palheta e a flauta também, que é embocadura livre. Então, instrumentos de palheta entre os saxofones, oboé, clarinete, fagote, contrafagote, clarone, e também os instrumentos de embocadura livre, a flauta transversa, pícolo, flauta doce, se tiver, também entra ali na família das madeiras, tá bom? E nesse caso, a pauta, sendo uma pauta múltipla, a barra não vai riscar da primeira pauta até a última, mas essa barra vai passar várias pautas dentro da família. Então, na família das madeiras, vamos supor que eu tenha só flauta e saxofone alto. Então serão duas pautas. Então a barra começa na primeira pauta e termina na segunda. Logo abaixo tem a família dos metais. Então vamos supor que eu tenha trompete, trombone e eufone. Então são três. Então a outra pauta, na mesma direção daquela barra de compasso, o traço vai começar ali, no caso, na terceira pauta, terceira, quarta e quinta pauta, e vai fechar, juntando essas três. Vamos supor que na seção rítmica eu tenha apenas piano e violão. Então são duas pautas para o piano, a clave de sol e a clave de fá, mais uma pauta para o violão. Então serão mais três, e naquela mesma direção de onde vinha terminando a pauta, a barra de compasso em cima, a gente segue fechando essas três. E vamos supor que eu tenha violino, viola, cello e contrabaixo. Então embaixo tem mais quatro pautas e na mesma direção, sem continuar da pauta do violão para baixo, a gente não faz essa junção e liga. Então, nesse caso da pauta múltipla, essa barra de compasso ela é contínua por família. E a barra de compasso vai descer na mesma direção. Se for pauta simples em todas as famílias na mesma direção. Se for pauta dupla passando por todas as famílias. A pauta dupla vindo na família das madeiras. No último instrumento da família das madeiras é interrompido o traço, passa para a família dos metais na mesma direção, continua. No último instrumento da família de metal, a gente para de escrever e vai até embaixo. Tá ok? Na escola a gente tem partitura, tem grade de orquestra aí. Eu não sei se a Débora ou o professor Robson vai ter acesso a essa partitura para usar como exemplo, mas se não tiver, no primeiro momento, quando vocês estarão assistindo essa aula, num momento mais para frente ele pode mostrar, e caso algum de vocês participe da orquestra da escola, então também pode olhar lá a partitura do regente, o Rafael, ele não vai ter problema em mostrar, ou o próprio professor Lucas, né, o Tramontano, o professor Marcos Tramontano também vai mostrar aí para vocês. Para quem é aluno de piano, tem aí, mas no caso, na nossa apostila, nós temos alguns exemplos da pauta simples e da pauta dupla, e eu espero ter conseguido colocar o exemplo, né, dessas pautas enquanto eu fui falando, que eu estou gravando essa aula direto e ela ainda será editada, e eu pretendo colocar os exemplos, a imagem dos exemplos e a imagem da própria apostila. Mas caso eu não consiga colocar, não sei se eu terei tempo hábil para isso,
mas vocês terão como visualizar aí. Espero que já tenha sido distribuída a apostila para vocês. Caso vocês não tenham a apostila física em mãos, com certeza vocês terão essa apostila em PDF disponibilizado no grupo aí da turma. E eu mencionei o professor Robson Lemos e a professora Débora, porque essa aula de teoria compreende o módulo 1 e normalmente é que a gente utiliza para as turmas de campo, tá bom? Então espero que eu tenha sanado a dúvida de vocês. Caso haja alguma dúvida, a professora Débora, o professor Robson pode esclarecer, ou em último caso me perguntem aí no grupo, no privado. No grupo é melhor às vezes, porque senão várias pessoas podem fazer a mesma pergunta e eu tenho que responder 10 vezes a mesma pergunta. Então pode perguntar no grupo aí do módulo 1 e a sua dúvida com certeza pode ser ou é a dúvida do outro também, aí a resposta vai ajudar o colega também, tá bom? Bons estudos para vocês, até a próxima.